Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre notificações e informações do dispositivo móvel. Vamos aprender a interagir com o usuário. Também vamos ver como acessar as informações de hardware e software, como e-mail, sistema operacional e outros, do dispositivo móvel em que o aplicativo está instalado. Em resumo, o que são notificações? São recursos audiovisuais e sensoriais para interação com o usuário. Pode ser um pop-up, uma caixa de diálogo informativa, um beep e até uma vibração. A gente vai fazer um exemplo para cada ação dessas de notificações. E informações são dados do dispositivo no qual o aplicativo está instalado. A gente pode capturar o modelo, a plataforma do sistema operacional que tem no dispositivo, a versão desse sistema operacional e também o e-mail dele. Como fonte de referência para essa aula, eu deixo 3 links, que é a própria documentação do Apache Cordova, que é a biblioteca que vai permitir a gente criar as notificações e obter as informações do dispositivo móvel. Esses 3 links vão estar na descrição do vídeo também. Então, pessoal, para essa aula eu já deixei um projeto novo criado que vai utilizar HTML5 e Apache Cordova. Para quem não lembra como se cria um projeto, basta ver a aula anterior que a gente passa por essa etapa. Em relação ao layout, é um layout simples, eu vou ter apenas um header e um list view com 5 botões, onde cada botão vai representar uma ação. Para agilizar a aula, eu já deixei cada botão com uma mensagem, um ícone e um ID diferente, como vocês podem ver aqui na tela. Então, explicando rapidamente a função de cada botão, o botão de alerta vai exibir um pop-up de alerta, um alerta simples na tela. O botão de confirmação vai apresentar um pop-up dialog de confirmação, que vai esperar uma interação do usuário. Aviso sonoro, a gente vai conseguir emitir um beep pelo dispositivo. O vibrar, a gente vai conseguir fazer o dispositivo vibrar mesmo. E o informações do dispositivo, a gente vai conseguir capturar algumas informações conforme a gente explicou no começo dessa aula. Então, a partir dessa aula, pessoal, que a gente vai começar efetivamente a escrever o nosso código usando a API do Cordova e os recursos do Intel XDK. Então, como é que faz para a gente colocar um código em uma determinada ação? Por exemplo, ao clicar no botão alerta, eu exibi um pop-up de alerta. Primeiro, a gente clica no botão que a gente vai colocar a ação. Logo após, aqui ao lado, a gente vai ver a guia Interactivity, ou seja, é nessa guia que a gente vai relacionar a interação que esse botão vai realizar. Então, basta a gente clicar aqui no botão alerta, que vai realizar o aparecimento do pop-up na tela, e aqui no Action, definir o Custom Script. Por que Custom Script? Porque a gente vai literalmente escrever o nosso código ao clicar nesse botão. Então, para a gente digitar o nosso código, basta vir aqui em Edit Script. Feito essas etapas, automaticamente o Intel XDK já gera o listener aí que vai capturar o clique do botão. Então ele até cita aqui, Your code goes here. Ou seja, para a gente digitar o código referente à ação de clicar no botão alerta aqui. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, a nossa intenção é criar um pop-up de alerta usando a API do Apache Cordova ao clicar no botão alerta. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é abrir a referência relacionada aos dialogs que eu coloquei no slide anterior. Quando você acessar o link, você vai ser direcionado para essa página, no qual possui todo o detalhamento das notificações, das dialogs, utilizando a API Apache Cordova. Está todo em inglês, óbvio, mas aqui ele tem um detalhamento até bastante simples de como se utiliza dialogs e notificações através da API Apache Cordova. Aqui são os métodos, pessoal. A gente pode usar os métodos alert, confirm, prompt e beep. No nosso caso, como é um alerta simples, é um pop-up simples, apenas um aviso na tela, a gente vai utilizar o método alert. Então, para a gente utilizar o método alert, a gente precisa declarar como parâmetro a mensagem, o callback, se necessário, o título que vai aparecer lá no topo do pop-up e o nome do botão de confirmação. Então é bem simples, navigator.notification.alert e aí entre parênteses passando esses parâmetros que eu falei para vocês. Então vamos voltar no Intel XDK, vamos criar o nosso alerta. Basta a gente digitar o código. Então o primeiro parâmetro, se vocês separarem, ele até aparece já aqui na própria IDE, a informação dos parâmetros que ele pede para realizar o alerta. Então o primeiro é a mensagem. Vou colocar uma mensagem qualquer aqui. O segundo parâmetro que ele pede é o título que vai aparecer nesse pop-up. E o terceiro parâmetro é a string do botão de confirmação. Vamos colocar OK.
Pronto, salve seu código e agora a gente poderia emular, né? Vamos emular para ver o que acontece. Ele já listou, né, todos os itens da List View, né, todos os botões. Então a gente preparou um gatilho para quando ele clicar aqui no botão alerta, ele exibir um alerta através do código que a gente acabou de fazer. Se a gente clicar, a gente vai perceber que nada acontece, né? Por que isso? Como eu expliquei para vocês, a gente está trabalhando com o acesso ao hardware e a interação via notificação através da biblioteca Apache Cordova. E a gente precisa habilitar alguns plugins do Apache Cordova para o nosso projeto ser executado com eficiência. Essa parte é importante, pessoal, vocês prestarem bastante atenção, porque muitas vezes no dia a dia um erro, né, que acontece, um recurso que não é realizado, muitas vezes está relacionado ao plugin que você não habilitou aqui na aba Projects, né? Então, com o projeto aberto, vamos na aba Projects. Aqui nessa seção Cordova, que a gente está vendo aqui, ele tem uma subseção chamada Plugins. E nessa parte aqui, chamada Included Plugins, a gente vai, de fato, definir quais plugins relacionados ao Apache Cordova que vão permitir eu utilizar os recursos de hardware do aparelho. Então não basta eu apenas criar o projeto com o Apache Cordova, eu preciso incluir os plugins do Apache Cordova que vão permitir o acesso aos recursos do aparelho. Então no nosso caso, como é um aplicativo simples, focado apenas em notificações e informações do aparelho, a gente vai precisar habilitar as bibliotecas Dialogs, percebam que ele tem um Notification aqui entre parênteses, Vibration, que a gente quer acessar os recursos de vibração do hardware, e também Device, que é onde a gente vai conseguir obter as informações do dispositivo. Então, feito isso, clicando na abinha Emulate, o emulador vai preparar o ambiente com base nesses plugins e já conseguindo capturar o nosso gatilho, ou seja, a gente consegue emitir um pop-up utilizando a API do Apache Cordova. Então, o nosso primeiro evento, nossa primeira ação de interação com o usuário através de notificação está feito, que é o alerta, né? Vamos agora então voltar para a abinha Develop, clicar em Design. Vamos realizar a próxima ação, que é a confirmação, né? Os passos são os mesmos, pessoal. Basta clicar no botão que a gente quer realizar o gatilho, vir aqui na abinha ao lado Interactivity e clicar no Action, selecionando Custom Script no botão de confirmação. Basta agora clicar em Edit Script, que a gente vai ser direcionado para a área de código, onde a gente deve fazer o acesso à API do Apache Cordova. Então, vamos voltar na referência lá no site. Lá tem explicando os passos detalhados de como criar uma confirmação com o Apache Cordova. Então, se a gente descer aqui, né, a gente vai encontrar um detalhamento de como criar uma confirmação com o Apache Cordova, né? Então, nessa seção aqui a gente tem as mesmas estruturas de referência do alert. Então, aqui, para mim criar uma notificação de confirmação, basta eu colocar navigator.notification.confirm e passar os parâmetros referentes que eu quero aqui, né? É importante ressaltar, pessoal, que ele tem toda a descrição de cada parâmetro logo aqui embaixo, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, olhem essa referência que ela é bem completa. Então, sabendo da estrutura necessária para criar uma confirmação, a gente volta para a ferramenta Intel SDK e vai digitar o código. Então, o primeiro parâmetro é a mensagem também. O segundo parâmetro, pessoal, é o callback, ou seja, eu quero realizar alguma ação quando o usuário interagir com a confirmação. No caso, sim. Como parâmetro desse callback, eu vou colocar o button ID para saber qual botão que ele clicou. Eu vou deixar essa parte do callback para fazer daqui a pouquinho. Vou terminar de declarar a notificação aqui de confirmação. Então, o próximo parâmetro é o título da janela, né? E o último parâmetro é um array de botões, né? As opções que ele vai ter. Eu vou colocar que o primeiro botão será sim e o segundo será não, tá? Então, voltando para o callback aqui, pessoal, eu vou simplesmente colocar um alerta informando em qual botão que ele clicou, através do parâmetro button ID, né? Que ele consegue pegar o index do botão, se é o botão 1, se é o botão 2 ou
mais botões que eu vier a ter na minha confirmação. Então, eu vou colocar a mensagem aqui, ó, você clicou no botão, e aí eu coloco o parâmetro aqui. Vou colocar o título e também o botão text desse alerta. Agora clicando na abinha Emulate, terminado o código, quando rodarmos a nossa aplicação, ao clicar no botão confirmação, vai ser apresentado na nossa tela um pop-up de confirmação, né? Observe que ele segue os parâmetros que a gente definiu lá no nosso código, né? O título, o conteúdo, a mensagem e aqui as opções de botão, né? Em relação à ordem dos botões, podem mudar de acordo com o sistema operacional e tudo mais, ok? O importante é que a gente consegue capturar o ID do botão que foi clicado. Então, no caso aqui, eu vou clicar, gostaria de confirmar essa ação? Sim. Então, ele consegue capturar que eu cliquei no botão 1. 1 por quê? Porque ele foi o primeiro botão que eu declarei lá no meu código. Se eu clicar de novo, clicar no botão, não. Ele fala que eu cliquei no botão 2. Então, é assim que a gente cria uma mensagem de confirmação na tela para o meu usuário. Agora, então, vamos programar para quando o usuário clicar no botão aviso sonoro, ele emitir um bip. Então, a primeira coisa, vamos lá na aba Develop, clica na opção Design, a gente vai ver os botões e a gente seleciona o botão que a gente quer realizar o gatilho. E aqui na abinha ao lado, no botão referente ao bip, a gente clica no Action Custom Script. Agora basta clicar em Edit Script que a gente vai ser redirecionado para criar o nosso script aqui. Então vamos voltar à referência do Apache Cordova. Ainda aqui na mesma referência de Dialogs, a gente vai ter a explicação detalhada de como se cria um bip utilizando a biblioteca Apache Cordova. Então tem aqui o detalhamento, né? A gente percebe que é bem simples a chamada, basta eu colocar navigator.notification.bip e passar o parâmetro times. Esse parâmetro times é referente ao número de vezes que o bip vai se repetir. Então no caso, como a gente quer um bip simples, eu vou colocar para ele se repetir apenas uma vez. Então aqui no nosso código, dentro da ferramenta Intel SDK, vamos colocar conforme a API nos orientou. Navigator.notification.bip. Vou definir um bip só. Feito isso, lembrando que os plugins do Cordova já foram habilitados lá na aba Projects, né? Então vamos emular o nosso aplicativo. Vamos atualizar ele aqui. Então nosso aplicativo vai ser preparado para quando clicar no botão aviso sonoro, ele emitir um bip. Então a cada clique ele emite um bip pelo dispositivo. Simples, né? Mas é bem interessante esse recurso, principalmente quando você quer dar algum aviso mais eficaz para o seu usuário. Então pessoal, agora para concluir a parte de notificações, vamos utilizar o último recurso, que é fazer o dispositivo móvel vibrar. Então vamos voltar para a abinha Develop, clicar no botão Design. Percebam que esses passos se repetem, pessoal. Então sempre que eu quiser colocar um gatilho em um botão, basta eu vir na aba Design, selecionar o botão que eu quero realizar o gatilho, e aqui na abinha ao lado Interactivity, selecionar a Action Custom Script para ele. No nosso caso é o botão BTN Vibrate, né, que eu já defini o ID aqui para ele. Basta eu vir aqui na ação e definir um Custom Script. Com isso eu clico em Edit Script, a gente vai ser direcionado para o código onde a gente vai fazer o celular vibrar através da API Apache Cordova. Então, numa outra referência que eu coloquei para vocês, a gente vai ver como é que faz o celular vibrar através da API do Apache Cordova, né? Ela é bem simples também, pessoal. A gente vê a declaração dela aqui, ó, né? Então, uma descrição, né? Faz o celular vibrar por um período de tempo. Então aqui a declaração dela é bem simples, basta declarar navigator.vibrate e passar o parâmetro times. Esse time é o período de tempo em milissegundos que o celular vai ficar vibrando. Então se você quiser fazer ele vibrar por 1 segundo, basta colocar 1000. Então vamos lá. Aqui na área de código, dentro da ferramenta Intel SDK, a gente vai colocar o celular para vibrar. Então navigator.vibrate, passando como parâmetro, eu vou colocar 1 segundo apenas.
Então vou colocar 1000 milissegundos. Feito isso, clicou na aba Emulate, vamos atualizar o nosso aplicativo. Ao clicar no botão Vibrar, a ferramenta Intel XDK ela vai conseguir emular a vibração do aplicativo. Óbvio que quando tiver na mão do usuário, o usuário vai sentir o celular vibrando. Mas aqui a gente consegue ter uma prévia de como que vai ficar. Eu cliquei no botão Vibrar, o celular de fato vibrou. E assim a gente encerra a parte de notificações. Então, a gente viu que é bem simples e aprendeu principalmente como criar o gatilho. Ao clicar no botão, chamar a API e fazer determinada ação. E o último recurso dessa aula, para a gente encerrar, é conseguir capturar as informações do dispositivo móvel. Informações como o e-mail, a versão do sistema operacional, o próprio sistema operacional em si, que podem ser relevantes para a gente em algum momento dentro da nossa aplicação. Então, como é que a gente faz para acessar essas informações do dispositivo móvel? Vamos voltar para a abinha Develop, clicar no botão Design, vamos esperar a ideia renderizar aqui o layout para a gente. Vamos setar um gatilho para o botão Informações do dispositivo. Basicamente, eu vou querer que quando o usuário clica no botão Informações do dispositivo, ele exibe os detalhes do dispositivo através de um alerta. É bem simples, através de uma mensagem ele vai ver, por exemplo, o e-mail, a versão do sistema operacional e mais algumas coisas. Então vamos clicar no botão Informações do dispositivo, aqui no botão BTN Info, no Action, eu vou definir um Custom Script. Clicando no botão Edit Script, eu vou ser direcionado para a parte de código. Então o que vai acontecer aqui dentro dessa área? Eu quero exibir as informações do dispositivo dentro de um alert. Então vamos ver primeiramente a referência que eu coloquei sobre como obter as informações dos dispositivos. Nesse site aqui a gente vai ver quais informações do dispositivo a gente pode acessar e como a gente consegue acessá-las. Então aqui a gente consegue ver que a gente consegue acessar as propriedades da versão do Cordova, que está rodando aquele aplicativo, o modelo do dispositivo, a plataforma desse dispositivo, a versão da plataforma, ou seja, o iOS 5, 6, 7, 8, a gente consegue saber qual exatamente está rodando, e também o UUID, também conhecido como e-mail, o número de identificação de fábrica do celular, do dispositivo móvel. Então, como que a gente faz para acessar essas informações? É simples, pessoal. Basta eu declarar device ponto a propriedade que eu quero, igual está descrito aqui. Com isso, a gente consegue obter as informações do celular. Então, para agilizar aqui a aula, eu já deixei um código pronto, no qual eu capturo cada uma dessas informações do dispositivo e salvo ela numa variável string. Essa variável vai ser a mensagem na tela. Então observe aqui que eu declarei a variável info, coloquei um texto modelo e concatenei com a propriedade modelo do dispositivo, através do device.model. Concatenei essa própria variável com ela mesma, somando o texto plataforma com o device.platform, que consegue capturar qual é a plataforma que o dispositivo móvel tem. E assim para as outras informações também. Então vou ter um texto contendo cada uma das propriedades e vou exibi-lo na tela para o meu usuário ver as informações do seu próprio dispositivo. A gente já viu que para mim criar um alerta eu posso utilizar o recurso navigator.notification.alert. O primeiro parâmetro é a mensagem, ou seja, essa variável que eu já criei, o texto contendo as informações do dispositivo. O segundo parâmetro é o título. E o terceiro parâmetro é o botão de confirmação. Então, feito isso, se a gente clicar na aba Emulate, vamos atualizar a seção de emulação aqui do aplicativo. E quando a gente clicar no botão Informações do dispositivo, através daquele código que a gente fez, a gente vai conseguir exibir na tela, através de uma mensagem, as informações do dispositivo. Vamos ver? Clicando no botão Informações do dispositivo, ele vai citar aqui para mim o modelo do dispositivo em si que está rodando, ou seja, o modelo iPhone 4S,
A plataforma que está rodando é o iOS, a versão do iOS é a 5, que ele está emulando, e o e-mail, né, o número de identificação do celular, é esse aqui. Simples, né, pessoal? Então a gente viu como é que se cria eventos de notificação e como é que a gente consegue acessar as informações do dispositivo usando o Intel SDK juntamente com a API do Apache Cordova. Sempre lembrando que a gente tem que habilitar os plugins quando a gente trabalha com Apache Cordova lá na seção Projects, né? Na seção Projects a gente vai encontrar a seção Included Plugins, no qual a gente precisa marcar aqueles plugins que a gente vai utilizar, né? Quais recursos a gente vai utilizar do dispositivo. Então, de acordo com os recursos que a gente utiliza, a gente marca o plugin aqui. Marcando isso, a gente não vai ter problema em acesso ao hardware através da API Apache Cordova. Qualquer dúvida, pessoal, basta olhar a referência que eu deixo aqui na descrição do vídeo, na qual eu apresentei para vocês durante a aula. Beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima.